Olha, os ânimos estão acirrados. Lembra que eu te falei de time maior, time menor? Opa, teve mimimi? Mimimi? Não, mais do que eu diria que mais do que mimimi, porque o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, lá no Acre, contra o Xará, o Atlético acreano, levou um susto, hein? Quase que repete a história do Botafogo. Conseguiu um empate ali. Magrinho se beneficiou pelo regulamento, né? Que permite ao visitante se classificar nessa fase com empate. E depois do jogo, o Oswaldo de Oliveira perdeu a cabeça com o repórter. Vamos ver essa história aí. Jogo na Arena da Floresta, duelo de Atléticos. O Mineiro começou chegando com Otero. De falta, ele mandou uma bomba perto do gol. Mas aí a surpresa. Logo aos 6 minutos de jogo, pintou o escanteio. Teve rebote e João Marcos subiu sozinho para abrir o placar para a equipe da casa. Atlético de Acre na frente, 1-0. Atrás do placar, o Galo foi com tudo para cima do Charás. Ricardo Oliveira parou em Rafael Barrios. Eric foi na carreira, mas mandou para fora. Ricardo Oliveira caiu na área e pênalti. Só que aí o juizão mandou seguir. Lance para Nadine Bastos. Já na reta final do primeiro tempo, teve uma bobeada da defesa acriana. Roger Guedes invadiu a área e mandou pro gol. O goleiro Rafael impediu num primeiro momento, mas o Eric aproveita o rebote e deixa tudo igual no placar. 1-1. O resultado era suficiente para o Atlético Mineiro avançar. Só que tinha o segundo tempo inteiro pela frente e o time do Acre chega com o Palaco, que por pouco não deixou o dele. No final da partida, foi de chances desperdiçadas. Os mineiros colocaram o regulamento debaixo do braço e o placar ficou mesmo no 1-1. Placar suficiente para o Galo da Série A avançar na Copa do Brasil. Eu digo e repito, é uma equipe que a gente está montando, que a gente está preparando, com muitas mudanças, jogadores que ainda se conhecem pouco, e eu acho que esse é o caminho. Os percalços estão aparecendo, mas de certa forma nós temos conseguido nos sair bem. Hoje aqui conseguimos a classificação, que era o objetivo principal, e desse ponto nós vamos trabalhando em frente para que a equipe, no momento que tiver que demonstrar desenvolvimento, demonstre. Boa, tá aí o empate, o Calheiro já ressaltou nesta etapa da Copa do Brasil, que se encerrou ontem. O visitante tinha o direito do empate para seguir vivo. Nós vamos falar muito sobre o futebol pequenininho do Galo, nós vamos falar muito sobre o técnico Oswaldo, que perdeu a cabeça. Mas antes, Paulo Lima, eu gostaria de falar de um ponto super positivo nesse jogo. O Eric, que balançou as redes para o Galo, quebrou um jejum de 1 ano e 6 meses. O Eric, que defendia o Palmeiras, já defendeu o Palmeiras, havia marcado seu último golzinho em 2016, Calheiros. Né? Palmeiras e Botafogo numa derrota para o Palmeiras por 3-1. Veio do Goiás, né? Foi destaque Tem no muito Campeonato tempo, Brasileiro. lógico. No Galo, essa é apenas a 3ª partida dele, 2 como titular, uma como reserva. Mas imagina pro atleta, Paulo Lima, você quebrar um jejum de 1 ano e 6 meses sem fazer um golzinho. E outra maneira, né, que é o lado que ele gosta de jogar, pelo lado esquerdo, né? Exato. E o outro menino que me fugiu o nome agora, que veio do Palmeiras, acabei de elogiar ele, o Roger Guedes. O outro da nova geração que... Você gosta dele, Eu sou fã do Roger, acho que ele é muito... Às vezes o cara fala assim, mas ele é cascudo fora do campo, gosta de arrumar confusão. Mas agora, quando bota pra jogar, o cara joga ou não joga? Se joga, é bom de bola. Agora, cabe a quem trabalha a cabeça do sujeito, vai ali na orelhinha dele, chama ele num café, conversa com ele lá no vestiário, à noite, bota uma bolinha de ferro no pé dele, essa noite você não vai ficar... Bota o quê? Uma bolinha de ferro, porque se ele gosta da noite, bolinha de ferro no pé dele, uma tornozeleira eletrônica. Não fale disso não.
Tá faltando. Ah, tá faltando. Tá faltando. Então aí traz o cara que tira a própria e coloca no cavalo, né? Traz ele pra consciência profissional, mas bola, no lance do gol, ele dá um tapinha na caneta do cara assim e faz a jogada certinho. Ele é muito bom de bola. Saiu do Palmeiras, veio lá do Sul, né? Mas saiu do Palmeiras questionado, obrigado. Mas dedo indicado pelo Cuca. E tem bola. Repare bem, a jogada é toda dele. Ele protege bem. Olha o tapa que ele dá agora lá. É de quem sabe, né? Ou não é? No espaço curtinho, ele dá um totozinho, né? Como chama, meia-lua, como quer que seja. Né? Tem qualidade. Tem qualidade, pô. Paulo, agora Paulo, o Eric era outro que estava precisando de espaço para jogar. Mas aí tem um detalhe, vou pegar justamente nesse ponto. O Eric, você falou que ontem ele atuou no lado que ele gosta. Ele entrou no lugar do Casares. Casares é quase que garantido no lugar do Galo. Vem bem, né? Entrou no lugar do Casares e o Otero teve que jogar mais centralizado para o Eric poder atuar nessa faixa. Lógico. E aí eu te pergunto, você também, Calheiros, qual o Galo, qual posição? O Eric briga por vaga com o Casares? É bacana o Otero mais centralizado do que aberto? Mas foi que o Oswaldo Oliveira, ali no momento calmo da entrevista, o Atlético também perdeu gol. Perdeu muitos gols. Mas o Oswaldo, e a gente tem que destacar isso, né, Paulo Lima? Queira ou não queira, o Atlético mudou muito suas peças. Bastante. O Oswaldo ainda está... O ataque é novo, procurando, exatamente, está procurando encaixar Eric essas novas Guedes peças. e Ricardo Oliveira. É um time ainda em formação. Lógico. Não tenha dúvida disso. Claro que vai ter dificuldade. E outra, a gente olha lá, o Atlético... Gente, nessa fase de Copa do Brasil, com esse regulamento, qualquer jogo vai ser pedreira. Porque para um time como esse, que tem a única oportunidade de aparecer pro Brasil todo... Não, Paulo Lima, o time que tem a oportunidade uma vez de aparecer pro Brasil todo, vai jogar a Copa do Mundo. Posso ser do vai contra jogar só um pouquinho, Calheiro, só um pouquinho, porque aí é aquela comparação que eu fiz com a Libertadores. Sim. Porque todo mundo fala, mas o Vasco jogou com quem? Quem é a Universidade Concepción? Um time sem consideração. Concordo com você quando a gente diz que é a oportunidade do time aparecer, né? O time de menor expressão. Mas a gente está falando do Atlético Mineiro, que jogou um futebol desse tamanhozinho, com certeza, que desperdiçou diversas vezes e saiu atrás no placar. Não adianta só alisar e passar a mão na cabeça. Que o jogo pode ser difícil, eu concordo com você. E já é o sexto da temporada. Mas não dá para passar esse sufoco todo. E já é o sexto da temporada. Pois Quer dizer, então. Você já poderia, apesar dessas dificuldades, ter avançado um pouquinho mais. Não avançou. E aí que eu quero entrar, Teve bola na trave dos adversários. Aí que eu quero entrar. O Oswaldo de Oliveira, gosto muito do Oswaldo de Oliveira, respeito muito o Oswaldo de Oliveira, acho um cara do bem, muito educado, mas vou repetir, já disse aqui no Fox Sports, vou repetir, ele tem sim dificuldades de lidar com pressão. Quando ele é pressionado, ele às vezes não sabe lidar com esse tipo de situação. Já aconteceu no Botafogo, já aconteceu no Corinthians. E não aconteceu algo tão grave como a gente viu ontem. Na coletiva do Atlético, que ele perdeu realmente o tom. Saiu do trilho. Mas ele tem historicamente ele tem essa dificuldade. E tem essa questão toda, né? Porque quando você fala em Libertadores da América, você vê as competições que são intercontinentais, você vê um clube de outro lado. Quando você fala do campeonato do futebol brasileiro, você sempre tem um tom mais pejorativo quando você fala, por exemplo, do Atlético Acreano, que é um time que ninguém nunca viu, que ninguém nunca sabe e tal. Aí por isso é que às vezes você pesa mais pro time que tem mais camisa do que aquele time que vem de fora. Mas, teve oportunidade. Claro que as críticas ao futebol do Atlético, elas têm que ser feitas dentro de um parâmetro do que a gente observa. O Atlético passou, mas não passou com um futebol vistoso. Saiu perdendo, fez o gol do empate, levou bola na trave, tá bom, o Ricardo Oliveira perdeu o gol lá sozinho, debaixo do pau. Teve pênalti que foi reclamado, a Nadine vai falar sobre isso daqui a pouco, se foi ou se não foi, mas reclamaram pênalti. Podia ter sido 3-2 para o Atlético, podia ter sido 2-2, enfim. Mas o Atlético não fez um futebol que possa deixar o seu torcedor, ou pelo menos a nós que analisamos o futebol, com aquela coisa, eles dizem assim, olha, o Atlético venceu, convenceu, passeou em campo, não passeou, teve sufoco, levou bola na trave quando estava 1-1 no segundo tempo. É muito pouco porque o Atlético merece. Agora, a questão do treinador tá o equilíbrio emocional, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar agora então, Paulo Lima? Eu acho que é uma coisa muito meio pessoal, mas vamos ouvir. Quarta-feira é a noite que o futebol é pra ficar doido, né? Você fica ligado no Fox Sports 1, no Fox Sports 2, tem bola rolando a noite inteira e a gente acaba não acompanhando tudo. Então, se você não acompanhou o pós-jogo do Acre, Atlético Acreano contra o Atlético Mineiro, o Calheiro já destacou aqui que o Oswaldo perdeu a cabeça. Vamos conferir então o que aconteceu depois desse empate lá no Acre. Vamos lá. Durante os 90 minutos de jogo,
O que pareceu é que o Atlético não sabia se atacaria pelos lados, se tentaria contragolpear o Atlético acreano, se buscaria um jogo... Posso completar, por favor? Não pode, porque você sempre faz essas perguntinhas mal intencionadas. É verdade. Não, você não está perguntando o jogo. Você está dando a sua opinião. Quem tem que dar a opinião sou eu, não é você. Você faça a pergunta. Não, então você opinou. Você disse que não sabia onde que o time estava jogando. Não. Você está enganado. Não seja tendencioso. Se você fizer uma pergunta, eu te respondo. Você está querendo colocar palavras na minha boca e eu não vou aceitar. Então faça a pergunta. Por onde o Atlético buscou atacar hoje? Mais pelos lados, mais pelo centro? E como ele procurou se defender? Porque em vários momentos... Não tem porquê. A mudança foi realmente técnica. Você, ô você, que é essa? Tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que tá falando com quem? Que negócio é esse? Só você ouviu isso. Só você ouviu isso. Tá pensando que tu é o quê? Tu tá pensando que tu é o quê? Tu vai me dizer o que você quer? Não vou dizer nada. Você é imbecil? Tá aí o desentendimento do Oswaldo de Oliveira com o repórter Léo Gomes, da Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte. E agora há pouco, no desembarque da delegação do Atlético Mineiro, o diretor de futebol, o Alexandre Galo, fez um pronunciamento, disse que o Atlético impediu, até segunda ordem, a entrada do repórter Léo Gomes no CT do Atlético, né, na cidade do Galo, lá em Minas, Paulo Lima. Eu discordo. Eu discordo. Então tá bom, então cabe a Rádio Inconfidência, não cobre mais o Atlético Mineiro, o que seria? Quem leva prejuízo? O torcedor. Assim, é lógico que o destempero de a gente não pode prejulgar pelo que o outro está falando. O repórter tem todo o direito de opinar, Oswaldo. Todo o direito. Cabe ao Oswaldo de Oliveira só assim, ó, essa é a sua opinião, eu não concordo. A próxima pergunta, por favor. Ou seja, é um fio desencapado que não é de hoje. É um fio desencapado de algum tempo, né, de dia a dia de cobertura de clubes, mas não estou querendo ser corporativo, não, muito pelo contrário, estou querendo analisar a parte um pouquinho e rapidamente. Não pode dizer para quem quer que seja, sabe com quem está falando, né? Aqui entre nós, né? Ele é um cidadão como o outro, um é jornalista, o outro é técnico de futebol. Por que ele não sabe com quem está falando? Como assim, cara pálida? De jeito nenhum, né? Eu acho que é coisa antiga, é rixa antiga, mas agora... eles que se entendam. São brancos, como a gente costuma dizer, pois né? São de qualquer cor que seja, mas são dois seres humanos, eles que se entendam. Mas cabe refletir, né? Cabe refletir. Eu acho que o repórter, por mais que ele tenha o direito de dar a opinião dele, e ele é o repórter, ele fala o que pensa, o Oswaldo tem o direito também de não querer responder, meu amigo. Se é a sua opinião, muito obrigado, um abraço. Pode fazer outra pergunta? E pronto. Para que chegar a esse ponto? Vamos esperar para ver se o Oswaldo se pronuncia numa coletiva proibir de imprensa do Galo. Proibir de entrar é uma coisa, até certo ponto, que cheira, não vou pegar pesado, mas não é uma atitude digna. Vamos aguardar. No desembarque, o Oswaldo de Oliveira não falou, a gente não sabe se em algum momento ele vai se pronunciar lá na cidade do Galo, e o repórter também, a gente não tem uma posição oficial dele, mas até o momento não está liberado para cobrir os treinos do Galo. Vamos seguir aqui no Bom Dia Fox, você segue tweetando pra gente na hashtag Bom Dia Fox Quinta, e a gente segue falando da Copa do Brasil daqui a pouquinho, ao longo da nossa